Do Diabetes, nós estamos recebendo o Dr. Heron Rached, ele que é cardiologista do Hospital Bandeirantes e hoje está conversando conosco a respeito desta doença que é tão importante e ao mesmo tempo tão perigosa. Doutor, nós fomos nas ruas da cidade e perguntamos às pessoas de que forma que elas se protegiam contra a doença. Quero que a senhora acompanhe as respostas. Vamos lá? Eu não tenho diabetes, mas a minha mãe tem, né? Então ela faz para prevenir o quê? Precauções sobre alimentação. Ela come sempre alimentos saudáveis, né? E aquilo que o médico propõe para comer, coisas que não tem gordura, não fritura, sempre salada adequada, torradas integrais, arroz integrais, nada de alimento que contém ingredientes pesados. E comer a cada 3 horas, porque senão ela aumenta ou abaixa. Minha esposa é diabética, mas eu não sou. Eu agora estou usando um pouquinho mais de açúcar, não açúcar natural, refinado, e sim adoçante artificial, né? Para prevenir, antes de mais nada, procurar um médico endocrinologista para poder acompanhamento e, obviamente, tomar algum remédio com a insulina e cuidar principalmente da parte renal. E muitas vezes as pessoas pensam que diabetes simplesmente é evitar de comer o açúcar e é suficiente para cuidar. Não é isso. A parte renal é importante, que ela vai prejudicando com a medida do tempo. 3 pontos importantes, né, doutor? Muito importantes. A primeira internauta ela fez uma colocação fantástica, que é a alimentação a cada 3 horas. De fato, para que não haja quedas nos níveis da glicose, principalmente naquele grupo de pacientes, não só que faz uso de insulina, como também no grupo que faz uso de medicação oral, é importante a cada 3 horas o paciente se alimentar, em pequena quantidade, mas para evitar o que nós chamamos da hipoglicemia. Então, importantíssima, ponto para a sua internauta, ela está certíssima. E quanto à alimentação saudável, que ela citou uma série de alimentos, todos aprovados, um alimento quanto mais saudável possível, combatendo não só a elevação dos níveis de glicose, como também combatendo a doença cardiovascular, com os componentes que ela citou. O senhor comentou sobre a hipoglicemia. A hipo, ela é tão perigosa quanto a hiperglicemia? As duas situações, elas são situações que levam a prejuízo do organismo, tanto a hiper quanto a hipo. A hipoglicemia, ela é uma situação em que você tem mais sintomas. Quando você tem hipoglicemia, você tem sensação de desmaios, você tem extremidades frias, sudorese, então você se torna mais sintomático. Então, é muito mais fácil o paciente saber que está com hipoglicemia do que está com a hiperglicemia. Então, muito cuidado para aquele paciente diabético que não se alimenta corretamente, digamos que ele esteja dirigindo e tem um quadro de hipoglicemia, uma sensação de desmaio no trânsito. Isso pode levar a um prejuízo extremamente significante. Agora, doutor, com relação ao vinho, né? Muitos diabéticos acabam fazendo uso do vinho porque é uma bebida deliciosa, realmente. O vinho é recomendado nesse caso? Luciana, nós precisamos separar os níveis de diabetes. Nós temos aqueles pacientes diabéticos que estão compensados, nós temos aqueles pacientes diabéticos que, com qualquer tipo de alimentação errada, eles descompensam, pacientes que têm de fazer correção da glicemia com insulina subcutânea várias vezes ao dia. Então, esse paciente eu recomendo que ele não faça uso de álcool. Para aqueles pacientes diabéticos que estão controlados com as medidas de alimentação, atividade física e medicamento oral, eles podem fazer uso de até uma taça de vinho por dia, 150 ml por dia. Isso daí não vai trazer nenhum prejuízo para o quadro de diabetes dele. Tá. Doutor, muitos pacientes não gostam, por exemplo, do chocolate diet. Acabam utilizando aquele chocolate com alto teor de cacau. Essa mudança é vantajosa ou não? Pode ser perigosa para o paciente diabético? Existe uma menor oferta de açúcar nesse tipo de chocolate. Então, ele induz a um aumento menor no nível de glicose depois que ingerido. Então, na população diabética, eu recomendo o consumo menor de chocolates, doces e enfim. Mas, se tiver de fazer, preferência a um tipo especial de chocolate com maior teor de cacau. O sal, doutor, é um grande vilão também? Cai naquele item que nós conversamos a respeito da doença cardiovascular. O que é que mata no diabetes? O que mata no diabetes é a doença cardiovascular, é a hipertensão, é o infarto. Então, a redução do consumo de sal, você está tratando hipertensão e, logicamente, diminuindo complicações do diabetes através do controle da hipertensão.
No caso de pães e massas, né, os médicos recomendam, é claro, para que o paciente diminua a quantidade desses alimentos, mas existe uma quantidade segura para se consumir? Desde que a composição obedeça àquilo que nós conversamos a respeito de 60% dos carboidratos, 30% da gordura, 10% da proteína, o paciente pode consumir. Logicamente, uma quantidade razoável. Não esquecer que o tratamento do diabetes não é o controle só da glicemia, mas o controle do peso também. Então não adianta você guardar essas proporções, mas comer em grande quantidade e aumentar o peso, porque você está a médio e longo prazo piorando seu diabetes. No caso dos óleos, doutor, muitos acabam substituindo o óleo comum pelo azeite. Essa troca ajuda, é benéfico de alguma forma? Existem óleos que eles são mais recomendados. O azeite é um, o óleo de canola, o óleo de girassol é outro. É o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda. Porém, todo alimento que você submete à fritura, mesmo sendo fritura com azeite ou com óleo de canola, você está gerando gordura transaturada. E a gordura transaturada, sabidamente, ela não é saudável. Então, nosso programa já está finalizando e a gente sabe que a atividade física ela é fundamental para todas as pessoas, em especial para o diabético. Qual o impacto da atividade física no tratamento que se faz a diabetes, doutor? Luciana, se hoje você me perguntasse no arsenal do tratamento do diabético, o que seria mais importante, eu diria que seria a atividade física. Mais importante do que a dieta, mais importante do que a alimentação, mais importante do que a medicação. Então, hoje, todo diabético, ele precisa ter uma atividade física. Não precisa, não há necessidade necessariamente de ir para uma academia. Ele pode fazer sua caminhada, ele pode fazer sua hidroginástica, pode fazer dança. Hoje se recomenda dança para o paciente diabético, porque ele precisa estar em atividade, precisa de uma atividade física aeróbica. Caminhada, ciclismo, hidroginástica, natação, dança. Tem um monte aí. A atividade física, ela proporciona a queima de qual substância importante para o diabético? A queima da própria glicemia. E o combate da obesidade. Uhum. E justamente o crescimento, né, o aumento dessa obesidade que leva à piora dos casos. Com certeza. A presença da gordura, principalmente naqueles pacientes que têm composição, tem uma distribuição maior da gordura abdominal, a gordura, ela libera uma substância que ela age contra a insulina. Então, ele consegue, através dessa obesidade, desorganizar o diabetes. Então, mesmo aqueles pacientes, muitas vezes você vê pacientes no consultório que dizem, doutor, mas eu não como absolutamente nada, o que é um erro, que induz a hipoglicemia. Uhum. Ou eu como 1 ou 2 vezes ao dia. Logicamente, também está errado. Ou é um paciente que é um paciente obeso. Então, esse paciente, ele do ponto de vista de glicose, ou seja, aquela gordura, ela vai produzir uma substância que vai competir com a insulina e a insulina não consegue agir na célula. Isso faz com que os níveis de glicemia eles se mantenham elevados, mesmo o paciente não se alimentando com grandes quantidades de carboidrato. Hoje nós conversamos com o Dr. Heron Rached, aqui na programação da Jovem Pan Online, ele que é cardiologista do Hospital Bandeirantes aqui de São Paulo. Hoje nós falamos um pouco mais sobre diabetes, essa doença tão perigosa e que tem assustado os médicos e também a sociedade como um todo. Dr. Heron, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Luciana. Obrigado aos internautas. Todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pelo carinho.